Olá, meu nome é Heloísa, eu sou acadêmica do curso de agronomia e o trabalho que eu vou apresentar vai ser sobre agroecologia e sobre agricultura orgânica. Bem, eu escolhi esse tema porque é um tema pouco explorado no curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria e é um tema que poucos alunos conseguem definir o conceito deste termo, agroecologia. E também muitos alunos acabam confundindo o termo agroecologia com agricultura orgânica. Mas a partir da minha apresentação vai ser possível muitas pessoas entenderem um pouco melhor sobre esse assunto. Bem, você já ouviu falar em agroecologia? Bom, a maioria dos alunos já deve ter ouvido falar em agroecologia, mas talvez poucos consigam definir exatamente o que é agroecologia. A agroecologia não é um sistema de cultivo e não é uma prática agrícola como muitos pensam. Ela é uma ciência em construção ou um paradigma emergente, como muitos autores costumam definir. Costa Weber falava muito isso, que a agroecologia é um paradigma emergente. Por quê? É uma ciência que ainda está em construção, ela ainda está sendo estruturada e há muitos desafios ainda para a agroecologia resolver, mas é uma alternativa, é um caminho novo para solucionar os problemas da agricultura no mundo. E você sabe a diferença entre agroecologia e agricultura orgânica? Bem, acredito que não, mas aí vai a resposta. A agricultura orgânica é uma prática agrícola. Diferente da agroecologia, que é uma ciência, ela é uma prática agrícola. Se eu fosse falar uma definição para a agricultura orgânica, eu diria que ela é um sistema de cultivo que não utiliza agrotóxicos, nem pesticidas ou outras substâncias que venham ajudar no crescimento das plantas e que visa a busca pela sustentabilidade, utilizando técnicas de manejo que são favoráveis à preservação e conservação dos recursos naturais. Alguns exemplos dessas práticas são a utilização de leguminosas para a fixação de nitrogênio, o controle biológico, que é uma estratégia alternativa para não agredir o meio ambiente, adubação orgânica ou adubação verde, compostagem, todas essas alternativas que podem ser feitas nas propriedades dos agricultores. Bem, ela é sustentada por 4 princípios: saúde, ecologia, equidade e precaução. Mas vamos aprofundar mais a temática de agroecologia. Bem, a agroecologia ela define-se como um paradigma emergente, como eu já havia dito, que procura entender profundamente os processos que ocorrem nos agroecossistemas. Então, ela tem na sua unidade básica de estudos agroecossistemas, tendo como objetivo o suporte teórico e metodológico aos novos estilos de agricultura sustentáveis. Exemplo deles é a agricultura orgânica, que faz parte desses novos estilos de agricultura sustentáveis. Então, na verdade, a agroecologia é uma ciência que dá embasamento para esses novos estilos de agricultura. E como surgiu a agroecologia? Bem, a agroecologia surgiu após o processo de modernização da agricultura. Por quê? Porque o processo de modernização da agricultura trouxe inúmeros problemas para a sociedade, sejam eles problemas sociais ou ambientais. E a modernização da agricultura teve como foco, então, a instalação de um pacote tecnológico, seja de máquinas agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes químicos ou sementes de híbridos. Então, no final da década de 1970 e início da década de 1980, o modelo de desenvolvimento da modernização começou a tornar-se vulnerável. E foi a partir disso, então, que a agroecologia conseguiu se instalar na sociedade. Bem, como eu já havia dito, muitos problemas sociais, por exemplo, exclusão do homem das inovadoras oportunidades de emprego e muitas desigualdades em relação às regiões do país, por serem completamente diferentes. Problemas ambientais em questão do uso massivo de agrotóxicos, contaminação dos recursos naturais, devido ao uso de práticas agrícolas intensivas. Então, tudo isso propiciou que entre as décadas de 1970 e 1980, muitos estudantes intelectuais e políticos começassem, então, a discussão sobre os problemas que estavam acontecendo no país e que eles sabiam que deveriam buscar uma solução. Então, nesse sentido e nesse contexto, surgiu a agroecologia. Mas, antes de ela se tornar agroecologia, eles ainda chamavam ela de agricultura alternativa. E depois, com
com o passar do tempo, começaram a chamar de agroecologia. E como eu havia dito, a unidade básica de estudo da agroecologia são os agroecossistemas. Mas para entender um agroecossistema, tem que entender o que é o ecossistema. O ecossistema, então, é um sistema funcional de relações entre os seres vivos e seu ambiente, no qual eles caminham para um equilíbrio dinâmico, porém estável. E este ecossistema ele é composto por fatores bióticos e abióticos. Esses abióticos seriam luz, umidade, temperatura, solo. E o agroecossistema, então, ele é a transformação do ecossistema. É quando a presença do homem atua neste ambiente, transformando e modificando o ambiente a fim de alcançar a sua sobrevivência e a sua produção de alimentos. E algumas características que diferenciam o agrossistema do ecossistema seria o fluxo de energia mais aberto pelas fontes que são adicionadas a esse agroecossistema. No ecossistema somente se utiliza a energia do sol, que é onde as plantas necessitam para realizar a fotossíntese. No agroecossistema, então, existe um aporte de energia externo, como, por exemplo, combustíveis fósseis. Ciclagem de nutrientes mais aberta, como, por exemplo, a utilização de insumos químicos fertilizantes, né, para adubar com fins de adubação mineral. Menor diversidade por causa da especialização, utiliza-se apenas uma espécie para cultivo. Pressão de seleção artificial devido ao combate de pragas, então acaba se selecionando alguns organismos para resistência. Diminuição dos níveis tróficos devido à perda de biodiversidade, então, e a diminuição na capacidade de autorregulação. As dimensões da agroecologia que são importantes ressaltar: a econômica, a ecológica, a política e a social. A econômica tem a ver com balanço energético positivo, que não venha utilizar insumos externos, que busquem insumos dentro da própria propriedade, seria a parte econômica. Ecológica seria a busca pela preservação e recuperação dos recursos naturais ou conservação dos recursos naturais. A política tem a ver com os processos participativos e democráticos dentro da comunidade. E o social tem a ver com a valorização dos saberes das comunidades, do conhecimento empírico, que também deve ser utilizado pelo extensionista durante a sua busca pela análise das comunidades. Outras duas dimensões: a cultural, que também se relaciona com a social em relação à valorização do saber, e a ética, que tem a ver, então, com a preocupação com as futuras gerações por essas comunidades. E, por fim, fala-se que a agroecologia é uma ciência multidisciplinar, pois ela tem a sua base epistemológica fundamentada em física, economia ecológica, economia política, educação, comunicação, história, antropologia e sociologia. Obrigado pela atenção.